A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor por mais uma vez nós estamos aqui, na presença do Senhor. Quero agradecer a Deus por uma oportunidade de mais um trimestre, nós estamos iniciando. Quero dizer a você que estou feliz, estou alegre na presença do Senhor. Espero que você também esteja, em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Estamos aqui na Tua presença, Pai. Neste momento, Senhor, eu te peço, meu Pai, a cada dia sabedoria, ó Deus Santo, através das Tuas Escrituras, do Teu Espírito Santo, para assim, Senhor, também ministrar, aprender, Senhor, juntamente com os Teus filhos que estão a nos assistir, meu Pai, e que Tu possa falar ricamente aos nossos corações, Tu possa nos ensinar, Senhor, oh Deus, falar, Senhor, acerca das profecias, dos últimos acontecimentos, Pai, e assim, Senhor, que Tu possa fazer, meu Deus, um mover, um operar maravilhoso que só o Teu Espírito Santo faz. E assim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu te agradeço, te peço. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Estamos aqui iniciando a nosso trimestre, como eu já falei, e com um tema, irmãos, muito importante sobre escatologia. Você já deve ter ouvido falar a respeito desta palavra, escatologia. Nós vamos hoje ter como uma primeira lição, do nosso trimestre, nosso terceiro trimestre de 2020, como a introdução à escatologia. Nós vamos saber e aprender, irmãos, o que significa essa palavra escatologia, E quero dizer, irmãos, que é um tema muito abrangente, um tema que exige muito da gente estudar, certo? Observar as escrituras. Então eu preciso da sua máxima atenção para aprender tópico por tópico, Tem um cronograma, E nós vamos primeiro falar sobre o que é escatologia, essa primeira aula, e nas aulas seguintes nós vamos, dependendo dos eventos que vão acontecer, de acordo com a cronologia das profecias, nós vamos dando as lições, tá bom? Em nome de Jesus eu quero que você preste bem atenção para nós aprendermos. Bom, a temática em foco. A escatologia traz no decorrer dos tempos o caminho para a compreensão da palavra profética bíblica. E através do seu estudo que o cristão é advertido, consolado e enche de esperança na caminhada cristã. Então, irmãos, nós vamos ver aqui que no decorrer dos tempos, é preciso compreender a palavra profética bíblica, porque é através dos nossos estudos, que vamos estudar, é que vamos compreender, para que assim nós possamos ser advertidos e consolados durante a nossa caminhada cristã. Então a leitura bíblica, em classe está em 1 Tessalonicenses, no capítulo número 5, verso 1 até o 11. O versículo 1 diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós, filhos da luz, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Versículo 6: Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se obedecem, os que embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios,
vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Essa foi a nossa leitura, né? Vamos agora para a introdução. Então aqui nós vamos iniciar, né, com a introdução que diz assim: não conseguiríamos entender o destino de todos sem a revelação da palavra profética, também conhecida como escatologia bíblica. Então, irmãos, qual a finalidade da escatologia bíblica? É a revelação da palavra profética para os crentes, né, atuais, da atualidade, dos últimos dias. Também serviram para os nossos antepassados, né, que também aprenderam e com certeza ouviram, né, sobre o que iria acontecer nos últimos dias. Então, é através dela que somos guiados pelos acontecimentos do fim, né? E quando estudada corretamente, podemos nos livrar das ciladas impostas sobre este sensível tema. Então, irmãos, nós vemos aqui essa ilustração, né? Nós bem vemos aqui que são ilustrações do arrebatamento, né? Depois o tribunal de Cristo, aí são só um cronograma, né, a respeito do tribunal de Cristo, sobre a grande tribulação, aí vem, né, a vinda do Senhor Jesus em glória, né, aí tem o reino milenial de Cristo e a Nova Jerusalém. Então é esse cronograma, certo? Arrebatamento, tribunal de Cristo, grande tribulação, certo? A vinda de Cristo em glória, né? Logo após a grande tribulação tem o milênio e a Nova Jerusalém. Então isso nós vamos aprender durante esse trimestre, né? Tópico por tópico. Então tem também esta lição, nós vamos objetivar, né? Trazer introdução acerca dos assuntos que serão abordados, né? Então a gente já falou no grupo, né, a respeito dos temas. Depois vocês veem lá bem direitinho, tema por tema, né? São 13 lições que nós vamos aprender. A palavra profética, ponto 1. Significado. Também conhecido como a palavra profética, né? A escatologia nada mais é do que o tratado, estudo, doutrina sobre as últimas coisas. Então, irmãos, para nós aprendemos a respeito do que é escatologia. A palavra escatologia, né, né, escato, né, que significa tratado das últimas coisas, e logia, estudo, né, doutrina das últimas coisas. Então, nós vemos aqui que escatologia ela vai tratar das profecias, né, dos últimos acontecimentos. Que são esses últimos acontecimentos? Como eu falei aqui atrás, bem aqui antes, né, a respeito dos últimos acontecimentos, né? O primeiro vai ser o arrebatamento. Então, vamos ver depois numa aula próxima a respeito do arrebatamento. Mas vamos entender o que é escatologia. Então, a escatologia ela foi desde o começo, né, desde de Gênesis, né, até Apocalipse, vem tratando, né, sobre profecias dos tempos de hoje, né? E nós sabemos que é algo que já aconteceu alguns acontecimentos, né? E que estamos no período que está próximo, né, de outros acontecimentos, que, claro que o próximo evento será o arrebatamento da igreja, que será, né, a qualquer momento. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas que será o próximo evento. Também conhecido como na história da profecia bíblica, o Espírito Santo revelou a muitos profetas e apóstolos as coisas que em breve vão acontecer. Então, o Espírito Santo, ele, como eu falei, né, desde Gênesis, né, no começo, né, da palavra de Deus, das Escrituras, que o Espírito Santo vem
inspirando, né, revelando os apóstolos, né, e profetas, né, a respeito o que iria acontecer. Então, isso não é de agora, né? Como assim, de agora no tempo de Jesus, como eu falo, né? No Novo Testamento, não. Isso vem desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A doutrina sobre as últimas coisas tem o seu papel relevante no âmbito da educação cristã, certo? Por meio dela podemos viver o agora com base numa esperança futura, sabendo que tudo o que acontece hoje aqui nada mais é do que a preparação para que em breve há de ser revelado. Né? Então, nós temos essa esperança, irmãos, porque cremos nas profecias bíblicas, cremos que tudo que a Bíblia havia profetizado antes, né, aconteceu. A Bíblia havia profetizado a vinda do Messias, né? Havia profetizado que Jesus viria, nasceria de uma virgem, né? O próprio Isaías, no capítulo 7, verso 14, que a virgem daria luz e porão o nome de Emanuel, né? Então tudo aconteceu, né? Os profetas anunciaram muitas profecias que ao longo dos tempos aconteceram e que está acontecendo, certo? Estamos num mundo em que a ciência se multiplicou, né? Então nós sabemos que tudo, irmãos, é preparação, certo? Vamos nos preparar, porque já a escatologia, as profecias, elas nos preparam para nós assim viver o agora com esperança, certo? Então tudo está marcado, está cronologicamente marcado no relógio de Deus, que não é o tempo Cronos, o nosso, mas o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E nós não é segundo, nem minuto e nem hora, né? Mas o tempo de Deus é um tempo eterno. Então só temos o que? Que aguardar, esperar os acontecimentos, certo? Para termos uma esperança futura, que é a nossa redenção, né? O arrebatamento da igreja é uma das redenções, das promessas mais esperadas da igreja na atualidade, né? A revelação de Deus sobre o futuro. A escatologia nos foi revelada através da soberana vontade de Deus, que conhece os tempos por toda a eternidade e participa aos homens aquilo que lhes é permitido saber, dos tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, irmãos, Deus ele revelou a nós, né, pela sua palavra, o que vai acontecer. Muitas coisas também que nós não sabemos, porque a Bíblia Deus não permitiu que fosse revelado a nós, certo? Os tempos e as estações que o Pai estabeleceu. Então, só é permitido saber aquilo que é mesmo que Deus escreveu para nós sabermos. Não adianta nós queremos inventar, dizer que acha que vai ser assim, que acha... Não. Nós só podemos falar algo do que Deus assim nos revela, certo? O que Deus, através da sua palavra, nos revela. Então, o que nós vamos estudar aqui é a respeito do que tem na palavra, não algo que foi inventado, algo que a gente acha, não, nada disso, certo? Então a gente tem que, no caso, ela foi revelada através da soberana vontade de Deus, então cabe a nós só aprendermos o que está revelado. A nós foi transmitido por intermédio dos apóstolos e profetas, que por sua inspiração e revelação do Espírito Santo, certo? Eles foram os responsáveis pela única fonte confiável da literatura escatológica, a Bíblia, onde nenhum outro escrito nos é capaz de ensinar. Então, como eu falei, irmãos, é o único escrito, a única fonte que nós devemos confiar, fonte confiável, é a palavra de Deus. Não tem outro livro, certo? Não tem o livro de outro profeta, não. O livro que nós devemos, no caso, nos basear e
crermos nos ensinamentos proféticos, só é a Bíblia Sagrada. Não tem outra literatura escatológica que nós devemos crer além da Bíblia, certo? Então só ela é capaz de nos ensinar, só a Bíblia Sagrada. Os cuidados com as revelações escatológicas, certo? Todo o material que transmite e ensina sobre a escatologia bíblica está contido nas Escrituras, como eu falei. Por isso devemos ter bastante cuidado em como vamos fazer de complementos pedagógicos, tendo em vista que muitos acabam distorcendo a essência da doutrina das últimas coisas. Então, irmãos, aqui nós não vamos aqui falar algo que às vezes existem teólogos que acrescentam, com suas teses, querem acrescentar algo que a Bíblia não nos dá com clareza, mas nós vamos dar pelo menos a essência do que é ensinado na palavra de Deus, certo? Então, não resta dúvida que nós não podemos inventar nada, certo? Certo que tem aqueles teólogos que eles querem falar algo a respeito do que acham, do que eles têm, mas não com clareza. Mas nós vamos falar aqui, irmãos, somente os principais estudos, que no caso os teólogos da Assembleia de Deus, do nosso ministério, crê verdadeiramente como vai ser esses acontecimentos. O maior cuidado ainda deve ser empregado nas famosas revelações escatológicas, certo? Com os escatólogos da internet. A gente tem que ter muito cuidado com isso, irmãos. Preste muita atenção aqui no que eu vou falar, certo? Aparece, principalmente agora, nessa pandemia, começo dessa pandemia, apareceu muitos desses personagens escatólogos da internet, aqueles que tentam trazer falsas revelações e interpretações da escatologia bíblica, já mostrando o que vai acontecer, o dia, como é que vai acontecer, certo, irmãos? Então a gente vê essa ilustração aqui desse, eis que eu te digo, ou seja, devemos tomar cuidado, que às vezes aparecem tantas pessoas aí que sonharam e depois acordam chorando, diz que viu Jesus, que viu o inferno, foi lá no inferno e voltou, diz que vai ser assim, que não sei quem. Irmãos, devemos tomar muito cuidado com isso, certo? A gente já viu aí vários exemplos e foi preciso a gente desmentir tudo o que eles falaram, certo? E tanto é, irmãos, que eles falam uma data que vai acontecer e sabemos que nada que é previsto por datas, certo, não deve ter credibilidade. Nós sabemos que uma das seitas que a gente vê muito, que teve muitas datas, foi os Testemunhos de Jeová, os Adventistas do sétimo dia também tiveram datas aí da volta de Cristo. E quem vê a história, irmãos, vê que houve uma revolução muito grande, pessoas venderam suas propriedades, tiveram que sair de suas casas, ou seja, irmãos, houve uma reviravolta muito grande, porque aqueles adeptos, creram que Jesus ia voltar naquela data, e nós sabemos que não voltou, porque o dia, a hora da volta de Jesus ninguém sabe, certo? Só o Pai Celeste. Então, eu quero dizer para você, tome cuidado, certo? Com esses escatólogos da internet, com essas revelações, Diz, Jesus vai voltar, Irmão, nós sabemos que Jesus vai voltar, porque a Bíblia já há muitos anos, há mais de sei quantos mil anos atrás, já falava que Jesus ia voltar. Então não precisa mais de alguém acrescentar. Deus não precisa de acrescentar nada. Não tem livro, não existe mais revelação, irmãos. A revelação já foi dada, que é a palavra de Deus. Então não existe mais essas pessoas quererem acrescentar algo que já tem na palavra de Deus. Que Deus falou com ele, que viu isso, que foi não sei aonde.
cuidado, devemos tomar cuidado com isso, principalmente com essas coisas da internet. Muito cuidado. E nós, quando vemos, não estarmos aí compartilhando, irmãos, compartilhando coisas que às vezes você não tem certeza, né? Chame o seu líder, né? Pergunte se realmente tem algum embasamento bíblico. Nunca compartilhe nada, irmãos, sem ter certeza, certo? Sempre examine, certo? Sempre pesquise para saber se realmente, ou pergunte ao seu líder se realmente aquilo que tem algum embasamento nas escrituras ou se é verdade, tá bom? Isso é esse cuidado que nós devemos tomar. Esses não passam de artistas em busca de status, né? Esses caras que ficam na internet aí só disseminando coisas que não estão na Bíblia, né? Dando aí as suas profetadas, né? São artistas mesmo, são os artistas. Temos em mente as palavras do apóstolo Paulo: se alguém vos anunciar outro evangelho, certo? Além do que já recebestes, seja anátema. Está vendo aqui, irmãos, em Gálatas 1, verso 8 e 9, né? Se alguém anunciar outro evangelho, ou seja, outra palavra, inventar, acrescentar algo, irmão, seja anátema. Essa palavra anátema significa maldito, né? Seja maldito aquele que acrescentar, ou que inventar, ou que querer dizer algo que não tem base nas escrituras. Tomem muito cuidado com isso. As profecias, ponto 2, as profecias. Profecias que já se cumpriram, né? Vamos ver aqui o 2.1. O primeiro grupo de profecias escatológicas são aquelas que já tiveram seu cumprimento. Então a escatologia, ao longo do tempo, né, foi sendo dita, né, pronunciada pelos apóstolos e profetas. Nós vamos ver aqui as que tiveram seu cumprimento. Muitos confundem a escatologia quando imaginam que ela somente retrata sobre as coisas que ainda hão de acontecer, certo? Então, irmãos, as coisas que vão acontecer, nós sabemos que irão acontecer, certo? Mas a escatologia não é só isso. A escatologia foi algo que também no tempo contemporâneo lá dos profetas também era algo, né, que iria acontecer. Para eles era escatologia, certo? Era o estudo das últimas coisas, estudo das coisas que irão acontecer. Para nós é escatologia. Já o que passou já não é mais escatologia, porque nós já passamos, já aconteceu. Mas escatologia é algo que vai ainda acontecer. Vamos entender melhor aqui. Contudo, a grande parte das profecias que tinham relação com as coisas futuras já aconteceram, né? Grande parte. Um exemplo claro disso foram as profecias sobre o nascimento, da morte de Jesus, né, e morte de Jesus no Calvário, que tiveram seu cumprimento durante o tempo em que Jesus viveu nesta terra, né? Então nós vemos aí, né, várias passagens, né, mostrando o nascimento de Jesus, né, lá o profeta Isaías falou, e também da morte, né, de Jesus também, que foi algo que a escatologia na época trouxe, né, para os dias de Jesus, certo? Nasceu o Filho de Deus e ele também morreu, como assim havia profetizado, né, os profetas do Antigo Testamento. Eu quero aqui abrir uma passagem de Isaías. Quero que você abra aí em Isaías, no capítulo 9. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isaías, quero que você abra sua Bíblia também, certo? Abra em Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Você abriu? Vou esperar você abrir.
Amém? Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz assim, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra, de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra. A sombra da morte raiou a luz. Então, isso é o que? É a promessa, de que o Filho de Deus viria, uma das promessas, que o Messias viria para libertar o seu povo. Então, abra também Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías 7, 14. Fala sobre: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e porá seu nome de primogênito, porá seu nome de Emanuel. Então é a predição do profeta Isaías, que era o que na época era uma escatologia, que ainda iria acontecer, e aconteceu, quando Jesus nasceu e também morreu na cruz do Calvário. Quero também que você abra em Zacarias. Abra aí, a gente vai esperar. Zacarias fica lá no finalzinho do Antigo Testamento, é um dos últimos livros. Zacarias é bem antes de Malaquias. Você vai, bem fácil de encontrar. Você não tem Mateus, aí você, antes de Mateus é Malaquias, e antes de Malaquias é Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Só para a gente ler aqui, diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumento. Então aí se cumpriu, quando Jesus entrou em Jerusalém, essa profecia, quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, certo? Você encontrou aí? Zacarias 9 e 9. Pronto. Então aí fala da entrada de Jerusalém, de Jesus em Jerusalém montado em jumentinho. Então se cumpriu também. Então, irmãos, é maravilhoso, a Bíblia Sagrada, porque as Escrituras, tudo que foi assim profetizado, irmãos, se cumpriu, e ainda vai se cumprir as coisas, porque é dado pelo Espírito Santo. 2.2, profecias que estão se cumprindo. Agora nós vamos ver as que se cumpriram, e nós vimos as que se cumpriram e as que estão se cumprindo. Nós vemos esse grupo de profecias basicamente está relacionado a sinais dos tempos que estudaremos na lição 5. Então aqui irmãos, é sobre a parte atual, sobre os terremotos, são fatos que foram profeticamente anunciados, já estão acontecendo, revelando que outros em breve irão acontecer. Tem aqui algumas notícias, de jornais. Forte terremoto sacode o México, caso fala a pandemia, origem, impacto de peste bubônica a Covid-19, que é o que está acontecendo hoje. Super ciclone atinge em Bangladesh, nesta quarta. No caso, 2 milhões foram evacuados, Então, quarta-feira, dia 20. Então, irmãos, é tudo atual, certos acontecimentos. O que está acontecendo tudo foi predito pela palavra de Deus e está acontecendo agora no nosso tempo, no contemporâneo, vamos assim dizer. E
nós vemos aqui também, são esses sinais que revelam a vinda de Jesus Cristo e o fim do mundo, né? Então, estes sinais, Jesus disse que quando estivesse acontecendo, né? Olhai para cima, para o céu, mas ele disse que ainda não era o fim, certo? Então, ainda está acontecendo. Então, nós vemos aqui, servem de aviso para que os povos da terra estejam preparados para o encontro com Deus, certo? Por isso, ainda os castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Está lá, no profeta Amós, capítulo 4, verso 12. Irmãos, nós vemos aqui, ó, essa ilustração aqui da vinda de Jesus em glória, né? Então, nós sabemos, irmãos, que é algo que está acontecendo, né? Então, é motivo de nós abrirmos, né? Nós erguemos nossas cabeças e estarmos atentos aos acontecimentos. Profecias que breve hão de se cumprir. Nós já vimos as que se cumpriram, né? E as que estão se cumprindo, que é pestes, terremotos em vários lugares, né? O amor de muitos esfriando. Nós vemos aí pessoas matando, né? Por conta de qualquer bobagem, né? Porque o amor ao próximo acabou, certo? Hoje os filhos não respeitam mais os pais. Então, irmãos, é algo que está se cumprindo, foi o que Jesus falou, certo? Agora nós vamos ver as profecias que em breve hão de se cumprir, certo? As profecias que em breve hão de se cumprir apontam para acontecimentos futuros, né? Então, o que vai acontecer? Para aquilo que ainda não vimos revelados, certo? Então, isso é algo que ainda vai acontecer e que está próximo. Dentro desse grupo de profecias temos o arrebatamento da igreja, né? Aí tem as várias passagens, né? Sobre o primeiro acontecimento, certo? O arrebatamento da igreja. E eu não vou assim me ater muito aos versículos, porque isso aí nós vamos ver lá na frente. Mas aí, se você quiser depois conferir, está lá em 1 Coríntios 15, 51, né, que diz lá que na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento do abrir e piscar de olhos, o Senhor arrebatará a igreja. Então isso aí, 1 Tessalonicenses 4,16, né, também fala sobre a transformação da igreja, né? É o primeiro acontecimento, o grupo de profecias, certo? O arrebatamento da igreja. E o segundo acontecimento, o aparecimento do anticristo, que será, né? Será no início da grande tribulação, né? Tem aqui essa passagem, né? O anticristo aí, com 666, né? Ele falando aqui, adorem-me, eu sou Deus, né? Ele vai dizer que é Deus, vai ser o Salvador, né? Do mundial, né? Então isso aí vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Então você vê essas passagens aí, que é Tessalonicenses 2 e 3, né? Apocalipse 6, 2. Então são passagens que você depois pode conferir, certo? Na sua Bíblia, tá bom? O outro acontecimento, né? O retorno de Cristo em glória, né? Vai ser um grande momento, né? De quando passar a grande tribulação, né? Quando os final dos 3 anos de falsa paz, depois virá a assolação, né? Que diz a Bíblia que os 3 anos e meio também de muita tribulação, né? A igreja será, os que ficaram, né? Que não foram arrebatados serão perseguidos, aqueles que forem professar o nome de Jesus vão ser até presos e mortos, né? Mas aí o retorno de Cristo será após o arrebatamento, ou melhor, após a grande tribulação, né? Então, lá em Mateus 24 e 30, né? Dentre outros que são assuntos dessa maravilhosa revista. Então, fala aqui sobre os outros assuntos que tudo vai ser ensinado para nós, né? Para você, tópico por tópico. A luz que alumia, ponto 3. Ela nos adverte
certo? A palavra de Deus, ela nos adverte. 3.1. Toda palavra da Escritura é apta para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Lá em 2 Timóteo 3,16, né? Então a palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, para perceber o que realmente é bom para a nossa vida, né? Então ela nos corrige quando erramos. É a palavra do Senhor. Do mesmo modo é a palavra profética, escatologia, que nos adverte sobre os tempos futuros. Então a palavra de Deus, ela nos alerta a despertar do sono desses dias maus, né? Os dias são maus, certo? Efésios 5, 14 a 16, né? Fala sobre que nós devemos estar atentos, porque os dias, eles são maus. Ela é responsável por nos alertar sobre o fim de todas as coisas, reiterando que já é hora de despertar. A palavra de Deus, ela nos alerta, né? Nós vemos aí pessoas aí, o relógio, né? Olhando o tempo, né? E tem outros que estão aí, não estão nem aí, né? Estão aí tranquilos, né? Sem despertar. É hora de despertar, porque a noite é passada e o dia é chegado. Romanos 13:12. E é bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Está em Apocalipse 1 e 3. Né? Apocalipse 1, versículo 1 e 3. Então, ela nos alerta, né? Ela nos consola. 3.2, a palavra de Deus, ela nos consola. A revelação profética também nos consola. No tempo presente, muitas adversidades têm chegado aos cristãos. Nós vemos aí, irmãos, né? O que? O desemprego, que é grande, né? Um dos acontecimentos também que nós vemos é o desemprego. E agora, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas desempregadas, que nós sabemos que aí passando fome, né? Pessoas necessitadas em extrema pobreza, né? Nós vimos aí o desemprego, a fome. Nós sabemos, irmãos, por que isso? Porque o mundo, politicamente, nós vemos aí muitas pessoas ricas, milionárias, né? Muitos tendo demais e outros, melhor, poucos tendo demais e muitos tendo de menos, né? A maioria das pessoas, né, no mundo todo morrem de fome. Nós sabemos, se nós pesquisarmos, irmãos, se você pesquisar na internet, o nosso planeta tem condições de alimentar atualmente 10 bilhões de pessoas, a população. Para uma população que nós sabemos que são 7 bilhões, né? Atualmente nós somos pouco mais de 7 bilhões de habitantes aqui nesse planeta. Nós, no mundo, o planeta tem condições de alimentar 10 bilhões. Aí você pergunta, por que pessoas ainda passam fome? Porque, irmãos, há um desperdício muito grande de alimentos, né? Desperdício também na questão social. Muitos têm e outros não têm, né? Poucos têm e muitos não têm. Então, irmãos, é uma desordem nessa parte no mundo, né? Tanto das pessoas aí que não têm emprego, não têm renda, o desemprego é muito grande e a fome também que assola o mundo, né? Nós vemos aí que é algo que a palavra de Deus nos consola nesse tempo, né, presente, infelizmente, dessas adversidades que os cristãos estão passando. A revelação profética também nos consola no tempo presente, né? Tem a perseguição, né? Perseguição, nós vemos aí países, né, como a Coreia, ali a Coreia do Norte, né? Se você ali professar outra crença, outra religião, né? Se você disser que é cristão, você é preso e até mesmo morto, né? Por conta das perseguições. Nós aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos essa questão dessa perseguição, apesar de que está nos privado aí, foi nos privado não irmos para o templo por conta, né, dessa doença, né?
essa Covid-19, mas nós sabemos que nós temos liberdade, pelo menos para nós estarmos em nossas casas, para cultuar o nosso Deus, mas muitos aí estão escondidos sem poder cultuar a Deus, ou se forem descobertos, até presos, nem mortos. Então, irmãos, é uma das coisas também que no tempo presente, né, sobre a questão da perseguição dos cristãos no mundo, né, e tem as injustiças também, justiças na questão social, né, das pessoas aí, as pessoas miseráveis, né, que vivem no meio da rua, mendigando por conta das injustiças sociais. Contudo, a escatologia vem como luz de consolação para o aflito e cansado andarilho. É por meio da promessa do encontro com o Senhor que todos nós somos consolados. Então, nossa principal promessa, irmãos, é a vinda de Jesus, certo? É a vinda do Senhor Jesus, né? E Ele, por enquanto, o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa, o Espírito Santo está a nos consolar, né? Está a nos dar ânimo nesse tempo difícil, né? Esse tempo em que muitos estão aí cansados e aflitos. O Espírito Santo dá ânimo. Independente do que aconteça, esse conforto nos dará a esperança de estarmos eternamente com o Senhor. A esperança. Lá em 1 Tessalonicenses 4,17 diz assim: depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, irmãos, é o nosso consolo, né? Que nós esperamos que brevemente seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. 3.3, ela nos enche de esperança, né? Toda experiência nos é convertida em esperança. E muitos desta não entraremos sem confusão, certo? Nós não estaremos sem confusão. A perseverança de um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Quando compreendemos, mesmo que por espelho, né, quais são as coisas que Deus preparou para os que o amam, tá, irmãos? Então, aqui explicando a respeito da experiência, é que nós brevemente veremos o que nós hoje não sabemos e nem compreendemos o que está a nos esperar no céu, certo? Então ele preparou para todos os que o amam, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam, né? Que esperam nele. Aleluia. A escatologia bíblica é a responsável por nos conceder a confiança plena no que nos foi prometido e por isso devemos nos alegrar. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então hoje nós estamos aqui, né, irmãos? Mesmo na tribulação, estamos orando, perseverando, né, confortando uns aos outros, porque nós confiamos que a promessa, né, do que foi prometido, nós devemos estar alegres, né, em nome de Jesus, por conta de estarmos assim. Seguir confiantes, firmes e constantes, porque o nosso trabalho não será vão no Senhor. Em 1 Coríntios 15, verso 57 e 58, que fala que o nosso trabalho aqui, nós fazemos aqui na terra, não é vão no Senhor, porque sabemos que teremos uma recompensa no céu para cada um que está fazendo a obra dele aqui na terra. Então concluímos, né, a escatologia bíblica, quando corretamente estudada, nos conduzirá à compreensão espiritual das coisas que nos foram reveladas,
Sem ela, estaríamos como um avião, sem a torre de comando para poder aterrissar. Num barco sem o farol para navegar à noite, seríamos um navegante sem a bússola mostrando o seu destino, certo? É o que fala sobre aquele que não tem não tem um conhecimento das coisas que vão acontecer. É como uma pessoa que está perdida, né? Um navegante que não tem bússola. Estudar a palavra profética nos livrará das ciladas oferecidas pelas revelações desacertadas dos intitulados profetas escatológicos, que no decorrer dessa maravilhosa revista você será conduzido à grata compreensão da escatologia. Que Deus abençoe a todos. Então, irmãos, quando nós estivermos estudando, né, muitas coisas vão clarear e muitas coisas você depois vai ver que tudo que às vezes você viu lá atrás em relação a certas coisas que apareceram na internet, vão ver que tudo é coisa de homem, né? Tudo é algo inventado pelo homem, né? Aqueles homens que querem aparecer, né? Que querem dizer que são profetas, são apóstolos dos últimos dias. Isso nós não devemos dar credibilidade a isso, né? Como eu já expliquei a respeito desses tipos de coisa, tá bom, irmãos? Então, fica aqui, né, nossa aula, só para dar a introdução sobre a escatologia, o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá. Então, a escatologia, nós vamos aprender o que acontecerá, né? Em nome de Jesus, nós vamos aprender. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo, por esta aula, Senhor, nessa introdução, meu Pai, que nós demos aqui aos teus filhos, que tu continue abençoando, Pai. E obrigado, meu Deus, por mais uma vez o Senhor ter me concedido de estar aqui falando aos teus filhos, falando, meu Pai, da tua palavra, ensinando, Senhor. E me ensina também, Espírito Santo, para cada dia eu poder, Senhor, ter sabedoria para, ó Deus, transmitir aos teus filhos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos os teus filhos. Que tu possa estar, meu Pai, em cada lar neste momento, abençoando e guardando cada um, cada família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Então, até a próxima aula, em nome de Jesus. Nós teremos mais uma lição, né, a segunda lição, e creio que você estará comigo, certo? Conosco, para aprendermos nesse trimestre sobre esse assunto tão maravilhoso, tão valioso. Amém? Boa noite e que Deus abençoe ricamente.